Olá, amigos, amigas. Que tal pensarmos nessa frase? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Estranha essa frase, inclusive Allan Kardec abriu um capítulo 23 no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha, e os itens 7 e 8 explicam o que significa deixar os mortos enterrar os seus mortos. Então vamos ver o que está escrito lá em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, deixai-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. E Allan Kardec explica essa frase de Jesus. O mestre, nosso mestre amado, não estava censurando aquele homem, né? Quando ele diz, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, né? Ele estava passando, ensinando algo mais profundo, que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida espiritual é a vida normal do espírito, e a existência na Terra é transitória, é passageira, é uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito. O corpo é uma verdadeira cadeia que nos prende à terra. E Allan Kardec escreve, e da qual nós, nos sentimos felizes em libertar-nos do peso desse corpo, da prisão desse corpo. Muitas pessoas que passam pela experiência quase morte, são tidas como mortas e mais depois retornam à consciência, relatam que quando foram para o lado de lá, quando o espírito se emancipou, sentiram uma leveza incrível, um bem-estar, uma felicidade. E Kardec continua explicando, o respeito aos mortos não se refere à matéria, né? Então, o corpo está lá no cemitério, se é que está, depois de um tempo nem o corpo está, porque já se decompôs, mas o respeito aos mortos se refere à lembrança que nós podemos ter deles, né? Sentimento de carinho e de gratidão. E segue dizendo Allan Kardec, o homem foi convidado por Jesus, aquele homem da passagem do Evangelho de Lucas, para segui-lo, mas aquele homem não compreendeu esse convite de Jesus. O que Jesus quis lhe ensinar foi: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide, pregai o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então, aqui não nos inquietarmos com o corpo, a gente precisa cuidar do corpo. Tem até um trecho do Evangelho chamado Cuidar do Corpo e do Espírito, mas inquietar, ter uma preocupação excessiva, também já se torna desnecessário. Nós até acabamos esquecendo de cuidar do espírito se nós cuidamos excessivamente das coisas materiais. Então, Jesus fala, pensai antes no espírito, né? O que nós estamos fazendo para cuidar do nosso espírito? Como é que nós podemos não ser mortos-vivos vivendo aqui na Terra? Como podemos despertar, para a realidade espiritual? Cuidando das nossas preferências, das nossas prioridades, desenvolvendo os nossos talentos, os nossos valores morais, procurando desenvolver a nossa própria autonomia, o nosso ser em si, a nossa essência maior, não sermos marionetes que fazem o que os outros querem, mas nos tornarmos cada vez mais senhores de nós mesmos. Então nós iremos desenvolver a nossa consciência, ampliar a nossa percepção
e a nossa evolução então avança. E aí nós um dia, né, poderemos viver em mundos mais felizes. Um dia não precisaremos mais reencarnar, porque aqui estamos só de passagem. O corpo é assim uma prisão. Então chegará um momento da nossa evolução em que nós iremos ficar constantemente vivendo na verdadeira vida, na pátria espiritual, e reencarnaremos se quisermos. Até lá, né, nós precisamos nos esforçar para despertar o nosso espírito, para não sermos mais um morto que enterra morto, né? Aquele morto, aquele que está deixando de aproveitar as oportunidades que a vida oferece para o seu engrandecimento espiritual. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações.